Paz seja convosco. Louvo a Deus pela sua vida, que tirou esse tempo para reconhecer a grandeza de Deus, aprender mais dele. É um domingo especial. Todos os domingos são dias especiais, porque são dias que nós vamos ao Senhor. Não que outros dias a gente não vá, mas dentre os dias da semana, o domingo é um dia especial, porque é um dia que nós nos reunimos para ouvir a voz de Deus. E este domingo é especial, ele é mais especial dentro de todos os domingos do ano, porque é o domingo da ressurreição de Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, nós estaremos perdidos, entregues aos nossos próprios corações. O livro de Romanos começa falando exatamente sobre a pior coisa que pode acontecer sobre o ser humano, que é Deus entregar o nosso próprio coração, a nossa própria vontade. Nós olhamos a sociedade e vemos as pessoas entregues aos seus próprios desejos e vontades, e a sociedade está tão fragmentada como aquele copo que cai no chão e estilhaça em 1000 pedaços. Para você ter esperança. Cristo é a esperança. Não é uma promessa, não é um auxílio, mas é Cristo. Nós temos a promessa da salvação eterna em Cristo, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, nesta manhã, mais uma vez. Pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente, nos direcione, fale conosco, que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz nos louvores, ouvir a Tua voz na meditação da Tua santa e bendita palavra, uma palavra que não é escrita por homens, mas escrita por Deus. Nos abençoa, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passarmos para o nosso hino, eu separei uma antífona, que você não vai poder acompanhar, porque você não tem ela aí, mas eu vou lê-la. Antífona de Páscoa. Se você, porventura, tiver o inário aí, é a antífona 55. Eu não sei se no inário digital tem antífona, eu creio que talvez tenha. 55? Antífona 55. Achou erro? Problema. Ressurreição. Do inário. Do inário. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Achou? Não? Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos, e em corpo vem? Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito ser vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Amém. Paz seja convosco, você que chegou agora, que perdeu os nossos louvores, a nossa abertura, as nossas orações. Você é muito bem-vindo. Acorde mais cedo. Minha mamãe, ela mandou mensagem comigo, acho que era, tentou falar comigo, acho que era 7 horas, sei lá que hora que era. Ela gritava assim, acorda, acorda. E eu explicava para ela que eu acordo às 5. Aí eu vou orar por você. Eu vou fazer a revisão da palavra e depois eu volto para deitar mais um pouquinho. Mas agora é hora de você estar acordado. Nós, na sexta-feira, falamos sobre a morte de Cristo. Nós meditamos sobre a ação da morte no Evangelho de Mateus. E hoje, apesar de já ser um domingo de ressurreição, eu quero falar com você um pouco sobre de onde veio esta Páscoa, aonde começou, qual foi a motivação desta Páscoa. Eu separei um texto de Êxodo capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 12 inteiro, são 51 versículos, é uma leitura extensa, mas é importante. Mas nós vamos meditar apenas nos primeiros 14 versículos. É importante você saber a origem das coisas. Muitas vezes as pessoas, em especial na igreja, elas trazem conceitos, trazem ensinamentos em que você não pode questionar, você não pode querer saber de onde veio. E hoje nós vamos falar um pouco sobre de onde veio esta Páscoa. Em outros anos nós falamos sobre o ritual, sobre a cerimônia pascal do povo judaico. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais de história. Este encontro nosso será um encontro com muito mais de conhecimento para você do que realmente de ministração. Você precisa saber de onde veio a Páscoa. Com certeza não veio dos coelhos. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, com chocolate, não tem nada a ver com isso. Entendeu? Isso é um rito pagão que nós absorvemos na nossa cultura. E você pode comer chocolate, não é amaldiçoado você comer um ovo, entendeu? Apesar que para mim eu acho um absurdo você pagar um dinheiro em cima de um ovo, sendo que você pode comprar um chocolate, mas cada um, não estou aqui para julgar você não. Mas entenda que a Páscoa não tem a ver com olho, com ovo, não tem a ver com orelhinha, com coelhinho, por mais que o coelhinho seja bonitinho, entendeu? Apesar que ele é mais gostoso na panela a cozido do que ele realmente é na fotinha, mas, entendeu? Nós estamos aqui para falar da primeira Páscoa. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a feiçura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis,
lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta, suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir. Porém o sangue na verga da porta, em ambas ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto perpétuo para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara, e a Arão assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando em lançar-o fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor por parte dos egípcios, de maneira que esses lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ilumine e nos conceda a graça, que o Senhor fale aos nossos corações. Em especial, peço que sobre a minha vida seja, Pai, a tua capacitação para que eu fale aquilo que procede do Senhor e não do meu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. 9 pragas já haviam sido proclamadas contra o povo de Israel, contra o povo do Egito.
400 anos de escravidão. Houve um clamor do povo que sofria. Aquele povo clama a Deus e Deus determina que haverá o tempo de ir o libertador daquele povo, dentro do cumprimento da promessa que ele já havia feito a Abraão. E o povo do Egito, ao ouvir esse tipo de profecia, ele manda matar as pessoas que poderiam estar naquela profecia. Muitas crianças foram mortas e foram jogadas no rio Nilo. O rio Nilo, ele era tanto aquele que trazia a restauração da terra. A terra ela ficava fértil quando ele inundava, na época das chuvas, ele inundava e todo aquele material orgânico ele era depositado sobre a terra. E aquela terra, conhecida como um triângulo de prosperidade, ele ali ficava fértil e as pessoas elas plantavam tudo. No meio do deserto, no meio do Egito, eles plantavam tudo. É interessante que depois do êxodo eles falaram: nós temos saudade dos pepinos, nós temos saudade dos melões. Essas frutas elas crescem onde há abundância de água. Você não tem como criar uma melancia onde não há água. E ali no Egito havia, em especial naquela região. Então muitas crianças foram mortas e Moisés ele foi poupado. Moisés se levanta a partir do chamado de Deus e ele começa a determinar pragas que são todas referências às divindades que o próprio Egito adorava. E uma a uma vai sendo manifestada, até que chega nesse tempo que é o momento da última praga, a morte dos primogênitos. O primeiro versículo de 14 que nós vamos meditar, os dois primeiros versículos, é Êxodo 12, verso 1 e 2, que diz: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Naquele momento, Deus mudou o calendário para o povo judeu. Pela primeira vez em Êxodo, Deus fala ao seu povo sobre a importância de certos dias e certos meses. Deus dá importância. Então, em várias passagens das Escrituras, você vê ele falando sobre dias específicos, meses específicos. Muito provavelmente os hebreus, trabalhando como escravos, não se importavam com calendário nenhum. Talvez nem tivessem consciência dele. Isso é algo que acontece num período que você se sente escravo. Você começa a fazer as coisas de forma mecânica, talvez no seu relacionamento, talvez no seu trabalho, mesmo na igreja. As pessoas elas começam a fazer as coisas de uma forma mecânica e religiosa, que é algo que Jesus Cristo lá nos evangelhos vai condenar veementemente. Mas quando o homem está controlando o tempo, a gente vê essas condições. Mas quando Deus controla o tempo, não que Deus não tenha controle do tempo, mas quando o homem ele se deixa sair deste jugo do domínio, do controle do homem, algo acontece. A expectativa, ela substitui a escravidão. Aquelas pessoas que estavam escravas e não tinham expectativa nenhuma, começam a olhar para o futuro como algo diferente. A esperança, ela substitui a indiferença. Aquilo que você não reputa como possível mais de mudança, um nascer. Nossa imagem de site, ou imagem lá da nossa igreja, é um terreno árido, seco, com uma plantinha nascendo. A gente vê isso às vezes na nossa garagem, quando nós olhamos ali no meio do concreto, de alguma maneira a plantinha nasce, um ponto de vida. A celebração, ela substitui a tristeza. O nosso povo tem estado triste. O Brasil é reputado pela Organização Mundial de Saúde como o país com o maior número de depressivos do mundo inteiro. Um país em que não há perseguição, um país em que, independente da sua ideologia política, você tem liberdade. Se você carregar uma Bíblia ou você carregar, você não é preso, você não é morto. Em outros países é diferente. É um país em que a terra, em tudo que você planta, dá. Tem chuva, tem sol, as estações elas são muito bem definidas. Por que nós somos tão tristes? Por que nós somos tão depressivos? Certamente não é uma coincidência que tanto o tempo do Êxodo
essa saída do Egito que nós estamos falando. E o retorno do exílio babilônico, algo que acontece lá no fim das Escrituras, quando Deus dá um basta para o povo de Israel. Depois de alertar por séculos, através de profetas, em que os homens continuam afrontando Deus, Deus fala, basta, esse povo precisa ir para o castigo, e manda para o cativeiro babilônico. Tanto o êxodo como o retorno do cativeiro babilônico, eles ocorrem exatamente no primeiro mês do ano, esse primeiro mês que Deus determina. Não é o primeiro mês de janeiro. É um tempo em que Deus fala, olha, a partir de agora considere um novo tempo. Um tempo de início, um tempo, os americanos falam de um novo começo, um fresh start. Agora é um tempo novo. O tempo da Páscoa é um tempo novo. Esdras capítulo 7, verso 9, só para testificar do que eu estou falando. No primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a mão do seu bom Deus sobre ele. Novo tempo. Aquele povo que estava no cativeiro babilônico, ele é livre para um novo tempo. Esse povo que estava lá cativo no Egito, ele vai sair para um novo tempo. O nosso Brasil, as nossas vidas precisam de um novo tempo. Não um tempo regido pelas nossas vidas, mas um tempo regido pelo Senhor, para que haja a substituição da expectativa, ao invés da escravidão, a esperança em vez da indiferença, a celebração em vez da tristeza. Não adianta você querer investir em você e ser feliz, porque você não vai conseguir. Pessoas casam para ser feliz. Estou aconselhando um casal que está querendo casar. Falei, se você vai casar para ser feliz, não case. Tem discussão, tem briga, tem discussão. São dois seres humanos querendo definir o seu próprio reino naquele momento. Na Bíblia hebraica, o fim cronológico de ambos os confinamentos no Egito e na Babilônia é o primeiro mês e é chamado do mês de Abib, equivalente aos nossos meses de março e abril, que é exatamente onde acontece a celebração da nossa Páscoa. Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Ele está falando, pela primeira vez em Êxodo, a palavra congregação. Aqueles que eram chamados por hebreus, aqueles que eram chamados por filhos de Israel, agora eles são chamados de congregação. Moisés ouve a palavra do Senhor, e ele não vai de casa em casa batendo, podia ter feito, mas não fez. Ele avisou os líderes, e os líderes eles repassaram as informações. Pela primeira vez, o povo de Israel é chamado de um único povo, congregação. Aqueles que compõem essa assembleia têm algo em comum. É como, por exemplo, quando você se reúne com pessoas que gostam de futebol. O que os une é o futebol. Se você gosta de andar de bicicleta. Nesse caso, aqueles que são chamados de congregação são aquelas pessoas que têm uma coisa em comum: a adoração ao mesmo Deus. A satisfação em adorar o mesmo Deus. É por isso que eu convoco você a chegar no horário. Porque quando você chega atrasado, você está dizendo para mim assim, eu não tenho tanto prazer assim. Quando você fica jogado na cadeira, com cara de sono, quando você não consegue dormir cedo para acordar cedo, você está olhando para aquele culto como algo mecânico, é sem sentido. Aquele povo, aquela congregação, tinha um foco: adoração a Deus. Êxodo capítulo 12, verso 4. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem o cordeiro. Não é para comer para desperdiçar, é para comer e se satisfazer. Se existem 2 capítulos da Bíblia que tratam pesadamente de alimentação, são Gênesis 3 e Êxodo capítulo 12. Gênesis 3 usa a forma comer 16 vezes. Êxodo capítulo 12, esse texto que nós lemos, o Senhor, iniciando no verso 4, usa comer 13 vezes. E depois, na instrução sobre a Páscoa, lá no verso 43 a 49, que nós não lemos, ele fala mais 5 vezes. Comer o quê? Como se preparar o que comer? O que fazer com o resto que foi comido? Com quem comer?
Com que velocidade comer? Rápido ou devagar? Que pratos acompanham o prato principal? O que vestir para comer? Está tudo nesse texto. A Páscoa é algo que é simbólica, mas ela tem a ver com a união e também com a obediência. O Antigo Testamento raramente separa a adoração da alimentação. Quando Jesus Cristo fala, e o apóstolo Paulo fala, as escrituras falam, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja satisfeito. Estar satisfeito é glorificar a Deus. Mas nós murmuramos, nós reclamamos. Falta uma coisinha, falta outra coisa. E Deus fala, não tem um alimento na tua mesa? Refeição é algo que vem depois da adoração. Quantas pessoas sentam na mesa, antes que o prato seja colocado na mesa, a pessoa já está com um garfo na boca. Não consegue agradecer, pensar e entender que ao redor do mundo tem pessoas que comem bolo de barro, porque não tem o que comer. Estava vendo na televisão ontem a Band fazendo a campanha contra a fome. Quantas pessoas têm para comer uma cesta básica durante todo o mês? E você reclama porque você tem que ir ao mercado e você gastar. As pessoas não têm, não são todas as pessoas que têm cartão de crédito. Não são todas as pessoas que têm recurso de onde tirar. Às vezes a pessoa come uma vez por dia. Refeição é algo que deve vir depois da adoração. Você tem que reconhecer que aquilo que você está comendo é um privilégio de Deus. A refeição não tem que vir só depois da oração, mas tem que ser uma parte integral da adoração. Para de reclamar da comida. Para de reclamar daquilo que está sendo colocado na sua mesa. Poxa, de novo esse ovo. Graças a Deus por esse ovo. Aparece então o animal a ser sacrificado. Um cordeiro ou um cabrito. Algo que já havia ocorrido. Entenda que essas coisas são simbologias. Esse texto não está aqui simplesmente para falar do que os judeus fizeram. E sim para falar da simbologia daquilo que é o centro das Escrituras, que é Jesus Cristo. E aí começa a aparecer a figura do cordeiro. Esse cordeiro que já havia aparecido lá em Abraão, com Abraão em Gênesis 22:8, quando Deus fala, olha, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, e sacrifica para mim lá no Monte Moriá. E saiu Abraão, não falou para a esposa, saiu com ele, chamou 2 pessoas para carregar os gravetos, carregar as coisas. Chegou na base do monte, o filho dele olha para ele e fala assim, papai, tem a lenha, tem o fogo, tem o cutelo, cadê o animal? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Quem fornece o sacrifício não é o homem. Quem fornece o sacrifício é Deus. Esse sacrifício já está falando do Messias. Está falando desse Messias que nós falamos dele hoje. Obviamente, cordeiro se tornou mais comum nos círculos cristãos, porque ele poderia ser cordeiro ou cabrito. Eu não consigo me imaginando falando, eis o cabrito de Deus que tira o pecado do mundo. É o cordeiro de Deus. Então ficou uma coisa que nós absorvemos, mas poderia morrer tanto o cordeiro como o cabrito. Êxodo capítulo 12, versos 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Qualquer cordeiro? Qualquer cordeiro? Não. Ei, pastor, olha o machismo desde aquela época. Por que é um cordeiro macho e por que não é um cordeiro fêmea? Porque quem tem que morrer é o homem. É aquilo que eu falo para as pessoas. Quem tem que sustentar a casa é o macho, é o homem. Quem tem que ser o líder da casa é o homem. E quem tem que morrer primeiro? O homem. Jesus fala que nós, como homens, temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, estamos dispostos a morrer por elas. É por isso que o cordeiro que representa Jesus é um macho de 1 ano, porque é com toda a sua vitalidade, não é capenga, não é caindo pelos pedaços, não. Ele está inteiro, ele está bem. A frase cordeiro sem defeito antecipa a descrição de Jesus.
1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes, eu e você, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro fala, Pedro está falando aqui que o meu resgate e o seu resgate não foi com ovo de Páscoa, não foi com coelhinho, não foi com dinheiro. E as igrejas, dá uma oferta aí, dá o carnê de não sei das quantas, mostra o seu valor, mostra no que você acredita. Nós pregamos dízimos e ofertas na nossa igreja, mas isso não é o que vai comprar a tua entrada no céu. Isso é abominação falar. O preço é o sangue do Cordeiro. Em qualquer dia, pode celebrar? Não. Em qualquer horário? Também não. A primeira Páscoa no Egito, uma vez que as famílias a estavam celebrando em casa, pode ser observada simultaneamente em toda a terra do Egito, ao mesmo tempo. A nossa voz tem que ser uma voz só, tem que ser uma adoração só. Nós temos que falar a mesma linguagem. A gente vê as igrejas professando cada uma fé, tem muito mais confusão do que união. Há divergências? Sempre vai haver. Nos nossos lares tem divergência. Você acha que numa igreja com 100, 200, 300 pessoas, famílias representadas, não vai ter diferença? Tem. Mas o que nos une é o sacrifício do Senhor. É o sangue de Jesus Cristo. É o amor dele que nos une. Não é se a pessoa batiza criança ou não batiza, se usa roupa com gola clerical, se usa terno, se não usa terno, se é cabelo comprido, longo, se pinta a unha ou se não pinta. Isso não é o que nos une. O que nos une é o sangue do Cordeiro. É por isso que nós somos chamados da congregação do Senhor. Êxodo 12, 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comer. Aí você imagina, a tua porta de entrada tem a parte de cima e tem as laterais. O sangue tinha que ser passado em cima e também nas laterais. Normalmente na Escritura, quando o sangue sacrificial é colocado sobre um objeto ou uma pessoa, ele é colocado nas extremidades. Aqui o sangue é posto na parte de cima do batente e nas partes laterais da porta. No rito de consagração de novos sacerdotes, o sangue era colocado no lóbulo da orelha direita, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito. Por quê, pastor? Porque Deus mandou. Os sacerdotes eles iriam oficiar para ele. É o que a gente sempre fala, cristianismo não é opção para você fazer o que você quer. Se você quer outra coisa, vá seguir ao mundo e fazer o que você quer. É interessante que nós conseguimos seguir regras dentro dos nossos trabalhos, das nossas escolas. Quando você está num cinema, você não se levanta e fica cantando. Se você está num jogo de futebol, você não está de terno. São normas e regras que existem. E no cristianismo não é diferente. O Senhor estabelece normas. Você não quer seguir essas normas? Tem diversos tipos de religião para você seguir. Algumas mais livres, outras menos livres. O cristianismo tem normas e regras. No caso, na consagração dos sacerdotes, assim era feito. Eu não vou ler, mas Êxodo 29 e 20, Levítico capítulo 8, verso 23 e 24. O mesmo procedimento era seguido no caso quando alguém era limpo de uma séria doença de pele, que eles chamavam de lepra. Então tinha todo um procedimento. Levíticos capítulo 14, versos 14 a 17 e versos 25 e 28 desse mesmo capítulo. Se falava como que você purifica a pessoa? Dessa forma. Também o sangue era costumeiramente posto sobre os chifres do altar. O altar do Senhor, ele tinha é como você imaginar um retângulo, e aí você imagina que em cada ponta tinha um negócio parecido um chifre. Era ali que era colocado. Por quê? Porque Deus mandou que ali era para colocar. O entendimento é que se tem que proteger onde seria mais... O entendimento é que se tem que proteger onde seria atingido primeiro. Então, se pensa que quando um objeto ele está exposto, o que vai ser primeiramente afetado é as partes externas, as pontas.
então ali era protegido. Êxodo capítulo 12, verso 8 e 9. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a feiçura. Posso preparar de qualquer maneira? Não. Eu posso adorar a Deus do jeito que eu quero? Não. Ele quer ser adorado de uma forma específica. Pastor, isso é muita besteira, é muita frescura. Volto a dizer para você, tem outras religiões que adoram seus deuses de outra maneira. O cristianismo fala sobre uma adoração plena de coração, toda a sua força, com todo o seu entendimento. E eu estou trazendo essa palavra de conhecimento para você entender o que você está fazendo, para você não fazer simplesmente o que eu estou falando. Tem que preparar da maneira que ele falou. A carne ela é normalmente preparada em panelas e fornos, mas não é aqui o caso. Nesse caso, é feito da maneira que o Senhor colocou, é churrascão mesmo. Coloca no espeto e coloca no fogo. O pão ele é normalmente preparado com fermento. Naquele caso, não pode ter fermento. Lembra de Jesus Cristo falando? Um pouco de fermento leveda toda a massa. É toda uma simbologia. O pão asmo está falando sobre a palavra pura, sem invenção de moda, sem costumes humanos. E por que também não tem que ter fermento? Novamente outra simbologia. Importa que ele cresça e não eu cresça. Eu tenho que diminuir. Então aquele pão ele tem que ser murcho. Ele não é para crescer em soberba, em grandeza. Olha, estamos saindo aqui do povo do Egito porque nós somos bons demais, né? Porque Deus está fazendo. Por que você é sustentado? Por que você tem alimento na mesa? Por que você tem o cuidado do Senhor? Porque Ele cuida de você. Você tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer a sua parte, sim, mas a força vem dEle. O fogo não torna a carne ruim para comer, mas o fermento torna o pão impróprio para comer neste caso. Parte da santidade da Páscoa é expressa pelo fato de que devem se fazer coisas diferentes nesse dia, deixando de fazer coisas que são permitidas e ordinárias em outros dias. É aquilo que eu falei no começo. Dentro de todos os dias da semana, nós temos um domingo. É o dia de descanso. Vou lá dar o exemplo que a minha esposa fala, não dá de novo. Não é dia de encher laje, não é dia de lavar a casa, não é dia de passar roupa, não é dia de lavar carro, não é dia de você ficar cansado, não é dia de fazer nada disso. É dia de você ter tempo de adoração ao Senhor, dormir até um pouco mais tarde, exceto dominical, dormir um pouco que dormir, ter um sono à tarde, poder ter comunhão com a sua família. Esse é o dia. E dentro de todos os domingos do ano, você tem um domingo especial, que é o domingo de Páscoa, em que ele está falando, aí que você não tem que fazer nada mesmo. Êxodo capítulo 12, verso 10. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, às vezes a pessoa não aguenta comer mais, não adianta forçar. Não, você tem que comer, não. Você vai queimá-lo. A instrução para que nada fosse deixado até o dia seguinte e para incinerar tudo, o que sobrasse é repetido em outros textos das Escrituras. Números 9 e 12, por exemplo, ele vem falando sobre esse jeito de você eliminar aquele restante das coisas. Eu tenho várias passagens bíblicas aqui que eu não vou ler, porque eu não quero avançar no seu dia, no seu horário. As mesmas instruções se aplicam à oferta de gratidão. Que oferta é essa, pastor? Gente, nós temos ofertas que são obrigatórias. Dízimo é obrigatório. É uma ordenança do Senhor. E são dízimos e ofertas. Às vezes a pessoa entrega o dízimo dela e fala, tá bom, você está em quebra com o Senhor no caso das ofertas. O dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. E ofertas? Ofertas eu posso abençoar vidas. E eu estou ofertando. Você pode ofertar também na sua casa, na igreja. Não há problema. Pastor, eu posso tirar do meu dízimo para ofertar na ajuda de alguém? Não, o dinheiro não é seu. É do Senhor, é para a manutenção da sua casa. E essa oferta nova que você está falando de gratidão, pastor? Levítico 7,15. Você está feliz. Você passou num concurso.
Você estava esperando que você fosse gastar na manutenção do carro que queimou o motor lá, R$5.000. Aconteceu alguma coisa e você gastou só 1.000. Você, pô, estou tão grato, eu vou lá e ofereço alguma coisa. Oferta de gratidão. Oferta voluntária, porque a outra é obrigatória. Eu quero ofertar alguma coisa a mais. Levíticos capítulo 7, 16, 17, 19, 6 e tantos outros tipos de oferta. No Antigo Testamento, a queima é um método de descarte, você tem que eliminar aquilo. E era usada especialmente em 5 ocasiões. Primeiro, objetos impuros, como tecidos infectados por lepra ou doenças de pele. Não dava para lavar, não era para pôr na cândida, você queima. Isso está em Levítico 13:52. Impurezas idólatras. Em vários textos das Escrituras, as pessoas que estão dirigindo a narrativa falam assim, olha, agora você elimina do seu lar todos os ídolos, todas as coisas que são abominação ao Senhor. E faz o quê? Joga num canto? Não, queima. Terceira, o cabelo do nazireu. O que era o nazireu? A pessoa ela fazia um voto e ela, depois de um tempo, o cabelo dela crescia e aí ela cortava o cabelo dela e ela queimava no fogo. Número 6:18. Pessoas que eram executadas, elas eram eliminadas através do fogo. Gênesis 38:24. E também o que nós estamos falando agora, Êxodo capítulo 12, verso 10, o que restar do sacrifício de holocausto. Êxodo 12:11. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Eu como eu quero? Não. Cingidos é a mesma expressão usada pelo Senhor em Jeremias 1,17 que diz, cinge os teus lombos. A referência é uma túnica, uma roupona que se coloca pela cabeça, uma túnica, e aí você amarra com um cinto na cintura. Quando que a pessoa tem que se cingir, em especial nas Escrituras? Primeiro, quando se prepara para uma jornada, como é o caso aqui. As pessoas elas estão preparando para sair do Egito, entrar num deserto, então elas estão fazendo a coisa lá e elas pegam e se cingem. Há outras referências. Quando se inicia uma corrida, não corrida de 100 metros rasos, não é isso. Uma jornada, uma corrida. Terceiro caso, quando vai se participar de uma guerra ou batalha espiritual. Se prepara, se cinge. Quando nós vamos lá em Efésios capítulos 5 e 6, quando fala da armadura espiritual, ele fala que o guerreiro ele tem que estar pronto para a batalha. Não dá para deixar as peças faltando. Se a gente pudesse se olhar no espelho, a gente talvez visse muitas peças faltando na nossa armadura. Porque nós não temos ou o capacete do Evangelho. Eu sou cristão, mas eu não conheço a palavra. Eu sou cristão, mas eu não confio em Deus, então toda luta me abala. Eu sou cristão, mas eu não sou verdadeiro, eu sou mentiroso. Eu não trago paz, eu levo a confusão. Às vezes a gente vê isso muito na internet. Pessoas que se dizem cristãos criando muito mais confusão do que trazendo união. Não importa se você é do Bolsonaro, se você é do PT, não importa essas coisas, gente. E a gente fica criando confusão, separando o povo de Deus, porque um gosta de uma coisa e outro gosta da outra. Você tem direito à sua opinião, não há problema. Mas colocar na internet no sentido de afrontar as pessoas não resolve nada. Se você acredita que o batismo é de criança ou não é de criança, se tem pastor ou se não tem pastora, isso não traz nenhum tipo de união. Separa as pessoas. Aí eu vou lá e coloco o post lá. Isso aqui não é de Deus. Para quê? Para quê? Não vale nada. Eu compartilho as nossas mensagens na internet. Pessoas falam assim, legal. Eu tenho um portal que chama Portal do Espiritualismo, que eu passo lá e posto lá e o administrador permite. Aí o outro vai lá e posta lá assim, agora é a oração do Bezerra de Menezes, pro espírito dele. Eu vou lá falar mal do cara para quê? Não estou permitindo eu pregar a palavra? Deixa eu pregar. O denominador comum é que esta frase implica uma preparação para qualquer atividade. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão,
come depressa. É a Páscoa do Senhor. Há algo a se resolver. A jornada é iminente. Nós vivemos nesta terra, nessa condição. Por mais que muitos cristãos, eles vivam numa condição de que tem todo o tempo do mundo. Aqueles que são jovens falam assim, quando eu tiver a idade dos meus pais, eu aceito a Cristo, vou viver. E nós temos visto, em especial nesses tempos de pandemia, que a situação pode mudar sim. Não importa se você é jovem, não importa se você é idoso, não importa se você tem dinheiro ou se não tem dinheiro. O teu dia chegou, acabou. Minha mamãe falou assim, agora a hora, pedindo oração pela esposa do pastor dele lá. Vamos orar. Mas e se chegou o dia? Não há nada a ser feito. A minha oração não vai mudar em nada. A vontade do Senhor é soberana. Se a pessoa fez o que tinha que ser feito, amém. Se não fez, não adianta fazer missa de 7º dia, acender vela, não adianta fazer nada. O tempo é hoje. A nossa jornada, ela começa todo dia quando você abre os olhos. Você não sabe se você vai acabar. Ah, mas e a loja? E o trabalho? Vai ficar tudo para trás. E a conta? E a aplicação? Vai ficar tudo para trás. Não quer dizer que é para você viver a revelia, dependendo dos outros. Não é isso que eu estou falando. Você tem que simplesmente colocar a sua mente firmada no tempo de hoje. Eu tenho que viver intensamente, abençoadinho de uma forma no dia de hoje. Eu tenho que amar os meus irmãos hoje. Aí morre. Agora eu vou fazer uma homenagem. Não adianta eu fazer homenagem. Não adianta ligar agora. Não adianta mandar mensagem nem colocar coroa de flor. Não adianta nada. Já morreu. Nós temos que nos preparar para esta confrontação. Jesus usa essa frase com seus discípulos, Lucas 12:35. Abra aí por gentileza. Lucas 12:35. Nós vamos ler 3 textos. Lucas, capítulo 12, verso 35. Diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, ou seja, fique esperto. Fico esperto. Segundo texto, Efésios capítulo 6, verso 14. Efésios capítulo 6, verso 14. Depois do apóstolo Paulo falar sobre a armadura espiritual, ele fala: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calcai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Voltando ao começo, estais, pois, firmes, cingindo-vos. Se prepara, esteja pronto. É hoje. Pode ser que o dia de hoje você não feche, não fique vivo. Pode ser que você morra. Ô pastor, está amarrado. Não adianta. A palavra não é minha. Se veio de Deus e você morrer, o que você vai encontrar no pós-morte? Ou você vai esperar reencarnar em alguém? Se você é uma pessoa que crê na reencarnação, você vai ter uma segunda chance. Ou uma terceira. Cristianismo não. Terceiro texto, 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Lá no fim da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 diz: por isso, cingindo o vosso entendimento. Ele está falando agora de outra vestimenta. Cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos será sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Muda o seu pensar. Eu falo. A Bíblia fala. Se você continuar no mesmo pensamento, você vai padecer. A frase cingir-vos significa preparar para trabalhar, preparar para lutar, preparar para o confronto. Êxodo 12:12. Faltam 3 versículos. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito,
E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. É o diabo que está fazendo isso? É o Bolsonaro? É o Lula? Eu passarei sobre a terra do Egito. Eu controlo. A gente tem memória curta. A gente lê a Bíblia e vê que de Deus ele já destruiu grande parte da humanidade através de um dilúvio. Quando a gente lê as histórias do povo de Israel, a gente vê mortandade. E a gente se depara com a Covid e a gente acha que é o diabo. Não é o diabo. Deus, ele é o soberano. Então esse Deus, ele é muito mau. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Estava lendo ontem e fiquei meditando. O pessoal falou assim, será que isso aí não é juízo? O coração das pessoas frio, achando que resolve, que o dinheiro está tudo certo. Eu não sei. Nenhum homem sabe. O que nós podemos fazer é o que o apóstolo Pedro fala. Confie em Deus. Cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios. Sábio. É momento de você, se puder ficar em casa, fica em casa. Se você tem que sair, se protege. Sede sóbrios. Esperar inteiramente na graça de Deus. Há um mês atrás eu falei para algumas pessoas que eu iria começar a visitar as pessoas. As pessoas precisavam. Eu orei ao Senhor, busquei direção dele e algumas pessoas me repreenderam, falaram, não vai. Eu falei, vou, Deus está mandando. O que vai acontecer, não sei. Eu espero inteiramente na graça dele. E estou aqui, graças a Deus, com zelo, com cuidado, não fico dando a cara a bater por aí, como muita gente faz. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Faraó havia escravizado e matado os primogênitos do povo hebreu. Mas não era judeu, pastor? Não. Naquela época era hebreu. Depois que vira judeu. Então no início eu falei para você, no início da exposição. O faraó olhou e falou para alguém vai se levantar como libertador. Vamos matar essa linhagem toda? Algo que aparece lá quando Jesus nasce. Lembra do rei Herodes? Vamos matar as pessoas. Exceto Moisés, daquela geração, daquele povo lá que nasceu. Deus, ele permitiu que fossem mortos. Executar juízo significa aplicar uma justa punição. Aquilo que tinha que acontecer, aconteceu. Êxodo capítulo 12, verso 13. O sangue vos será por sinal, mais uma vez o sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Não se espante, eu vou fazer um horário só, por isso que eu estou avançando no que seria a nossa folga. Você consegue segurar o xixi mais um pouquinho aí? Segura aí. Sinais. Sinais aparecem em narrativas bíblicas. Nós temos o arco-íris, que foi um símbolo que Deus destruiu a grande maioria da humanidade, sobrando apenas Noé e a sua família. E ele coloca aquele arco. Quando você olhar o arco, você fala assim, olha, isso é um símbolo que Deus não vai mais destruir a terra por água. Circuncisão também era um sinal que mostrava quem era hebreu ou judeu ou não era. Este é o primeiro sinal em Êxodo, o sangue, que posteriormente vai identificar também o Sabat, que é o dia de descanso, que as pessoas traduzem como sábado, que os adventistas se apoiam, falam assim, agora eu vou adorar Deus no sábado. Quer adorar no sábado? Não tem problema, adore! Só não cultua os outros, não fala dos outros. Não tem o sábado como um dia que se não for ele morre. Não. Quer um sábado, no sábado, na quinta, na quarta, não tem problema. Nós como cristãos, nós normatizamos como domingo. Mas não quer dizer que se você adorar a Deus no sábado, você vai para o inferno. Não tem nada a ver. Será que ele ajuda Deus a reconhecer a identidade daqueles que ocupam as casas? Será que esse sinal, esse sangue, é porque senão Deus não vai saber? O sinal não é para Deus. O sangue vos será por sinal. O sinal não é para Deus. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas.
Antes que a tua palavra chegue à boca, ele já sabe o que você está pensando. Aquele sinal não era para ele saber se eram hebreus ou se eram egípcios. Aquele sinal era para aqueles homens. O deserto que o povo de Israel passou era para eles. O sinal que foi para Abraão lá no Monte Moriá, lá sacrificando Isaac, o sinal era para ele. A dificuldade que nós estamos passando aqui é para nós reconhecermos quem é Deus. Apenas aqueles que se identificarem, colocando-se debaixo da misericórdia e proteção divinas oferecidas pelo sangue, serão poupados. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Batismo é atitude. Eu decido batizar. Mas aquele que não crer, que é a premissa mais importante, já está condenado. Aqueles que se identificarem colocando-se debaixo da misericórdia e proteção divinas oferecidas pelo sangue serão poupados. Ser hebreu não salva. Ser evangélico não salva. Ser batista, presbiteriano, de metodista, católico, de igreja independente como a nossa, fazer obra social, nada disso te salva. Apenas o sangue de Cristo nos salva. É por isso que nós estamos falando novamente sobre sacrifício. À noite nós vamos falar sobre ressurreição. Mas esse sangue é necessário. Afinal de contas, o verso 13 começa dizendo: o sangue será um sinal para vós, não um sinal para mim. Nós não somos salvos pelas nossas ações, mas as nossas ações mostram se nós somos realmente filhos de Deus. Não é consequência. Não é causa, é consequência. O seu agir piedoso, a sua voz mansa, o seu jeito de agir, o seu amor pelas outras vidas. Alguém pede para você orar, você ora por ele. Isso é um sinal de que Deus, ele já te resgatou. O Deus do Êxodo 12 é um Deus protetor dos que estão dentro da sua casa, atrás do sangue, aqueles que decidiram ser. Apenas porque Deus permanecerá sobre o seu povo, e apenas por isso o destruidor não entrará nas casas. Nas pragas anteriores, os hebreus não precisaram colocar sangue nos umbrais da porta para protegê-lo das moscas, para protegê-lo dos gafanhotos, para protegê-lo da escuridão. Não foi necessário. Aqui, porém, a questão é sobrevivência. E Deus determina, é assim. Então, se a pessoa não fizesse conforme mandava, simplesmente uma mosquinha lá, alguma coisa atrapalhava ele. Talvez no escuro ele chutasse lá um móvel, alguma coisa, porque nós estamos falando de vida e morte. Por isso que Deus especifica claramente: os decretos sobre a minha vida e sobre a sua vida são decretos de vida ou morte. Pode ser que você não acorde amanhã de manhã. Pode ser que não. Pode ser que eu não acorde. Será que a tua casa está em ordem? Será que o sangue do Cordeiro, ele está sobre a sua vida? Ou será que você vai encontrar um dia de juízo em que você vai passar a eternidade no inferno? Pastor, você está pondo medo? Não é medo, é realidade. Que é exatamente o que as pessoas não estão levando em conta em relação ao vírus da Covid. A festinha, é o ajuntamento, eu vou fazer, não tem problema. Então o cara está pondo medo? Não, o cara está falando a realidade. Se você tiver saúde, tiver sorte e você pegar o vírus, pode ser que não aconteça nada. Todos vão pegar? Provavelmente. Se a vacina for 100% eficaz, talvez um grupo de pessoas não pegue. Mas talvez, e a grande probabilidade é que todo mundo tenha que pegar em algum momento. Ninguém disse que não vai pegar. O problema é você pegar numa condição em que não tem a condição de você ser tratado. Quando você pensa em cristianismo, a situação é a mesma. Só que não tem nenhuma vacina, a não ser o sangue do Cordeiro. Se você achar que a sua vida tem que ser levada como você quer, você também vai ter as consequências desse ato. Se você sair sem máscara, sem se proteger nada, você vai ter as consequências desse ato. Tudo é ação e consequência. A física fala sobre isso. Os cientistas entendem a lei da ação e reação. E nós não conseguimos aplicar na nossa vida espiritual. Por isso que o apóstolo fala: muda sua mente.
Não, pastor, eu quero esse caminho. Beleza, não tem problema. Eu falo com as pessoas, você quer viver nesse caminho? Continua vivendo. Eu não vou ficar irado com você, eu vou ficar triste. Você precisa de ajuda? Eu estendo a mão depois. Quantas pessoas eu falo, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. A pessoa vai, pum! Mesma coisa com meu pai e minha mãe quando falava comigo, outras pessoas falavam comigo. Nós somos seres cabeça dura. A nossa função não é julgar. A nossa função é estender a mão. Agora eu vou te ajudar de novo. Eu vou te ajudar mais uma vez. Quem é esse destruidor? De Êxodo 12. De onde ele virá? Não é o diabo. Não é o demônio. É o próprio Deus. Como que é isso, pastor? Eu não consigo entender como é que é. Eu não sei se Deus estava em cima de um cavalo. Não dá para explicar, mas... Ou era o anjo da morte, ele determinou o anjo para fazer isso. Não dá para saber. Mas não procede do diabo, procede de Deus. É como o conceito de inferno em que a gente vê os desenhos do Pica-Pau. Hoje nem tem tanto, né? Mas em que é o diabo que comanda. Não, essa ideia é uma ideia que nasce da cultura grega, em que o Hades, que é o deus lá das regiões inferiores, controla. O diabo não controla nada. No domingo de ressurreição de Cristo, ele tomou as chaves do inferno e da morte. Quem manda é ele, não é o diabo. No reino de Deus, toda atividade vem de Deus. Mesma destruição. Êxodo 12, 14. Esse dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis o estatuto perpétuo. Não é qualquer dia, não é qualquer ano, não é qualquer mês, mas é algo que tem que ser feito para sempre. A palavra de Páscoa esse ano eu mudei um pouco, mas não tem mudança, a história é a mesma. E por que a gente tem que ouvir várias vezes a mesma história? Para a gente entender, para aquela história ficar gravada no nosso coração. A salvação, ela vem pelo sangue. A salvação vem pelo sacrifício. Um sacrifício que elimina a necessidade de outros sacrifícios. Por isso que eu falei na sexta-feira. Cristo morreu às 15 horas, a hora do sacrifício da tarde. Então não há mais necessidade de sacrifício, porque Ele é o sacrifício perfeito. Apenas citando. Êxodo 12, 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Se você não cumpre os pré-requisitos de Deus, você não faz parte da família dele. Êxodo 12, 22. Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Tenha sempre a palavra de Deus no seu coração, dirigindo e guiando os seus caminhos. Não é algo que você pode ir para o mundo e voltar, ir para o mundo e voltar, ir para o mundo e voltar. Essa referência de você ficar em casa é um sentido, não tem nada a ver com a Covid, não. Isso aqui tem a ver com você estar sempre dentro dos caminhos do Senhor. E a terceira referência bíblica que eu separei desse texto, Êxodo 12, 46. O cordeiro que era de macho, que era de um ano, ele há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis para fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. E aí nós voltamos para Cristo na cruz. Esse cordeiro perfeito, esse cordeiro que morreu por mim e por você, é um cordeiro que não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Quando ele estava na cruz e ele entregou o seu espírito, o soldado veio, será que ele está vivo? Deixa eu furar o lado dele. Furou, saiu sangue e água, que era um sinal de que ele estava morto. Já morreu? Já morreu. Então quebra a perna dos outros dois. Dele não precisa quebrar, porque as escrituras diziam que não era para quebrar. Esse cordeiro, ele é perfeito. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez por amor a mim e amor a você. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo para conosco, Pai. Queremos, Pai querido, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo perdão a Ti, Pai querido, por aquilo que diverge daquilo que o Senhor ordena, não o que homens falam, não o que religiões dizem, mas o que as Tuas Escrituras falam. Que o Teu Espírito Santo possa nos constranger
e nos levar ao arrependimento, à mudança, e nós possamos entender que a nossa salvação vem apenas pelo sangue. Que possamos sim comer chocolate, adoçar a nossa boca, mas que nós possamos, Pai, entender que o sacrifício não é de nenhum coelho, mas o sacrifício é do Cordeiro Santo de Deus. Amém. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Querido, agradeço você por estar comigo neste período. Agradeço porque você pôde compartilhar comigo esse tempo na presença do Senhor. Que esta palavra ela possa, somada com aquela palavra de sexta, começar a mudar a sua vida, o seu coração. Você tem falhado, eu não estou aqui para te acusar, você conhece os seus erros, os seus pecados. Você sabe em que caminhos você tem trilhado. Se você precisar de ajuda, eu estou aqui à tua disposição, não com um dedo de julgamento, mas com uma mão para te ajudar a sair desse poço de lama. Mas se você quer continuar, eu continuarei esperando que você peça ajuda. À noite estaremos fazendo o culto da ressurreição. Nós vamos ter uma palavra específica sobre ressurreição. E nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, que é o símbolo da nossa união com Cristo, com aquele povo que foi chamado de congregação lá atrás. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome por esse tempo na tua presença. Que o Senhor possa, Pai, mais e mais nos abençoar, cuidar de nós, nos livrar de todo o mal. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Tenha uma boa tarde, tenha um almoço gostoso com a sua família, descanse para que nós possamos, segundo a vontade de Deus, nos encontrar à noite. Deus te abençoe. Amém.